A Espanha derrotou a França e está na final da Copa do Mundo de 2026. E no dia de hoje eu separei aqui um trechinho do Neto falando sobre esse confronto aí. Como a gente sabe, o craque Neto sempre muito polêmico, às vezes se perde no personagem ali, fala muita besteira, mas vez ou outra ele fala alguma coisa que é coerente. Vamos ver se é o caso no dia de hoje. Mas antes de a gente assistir esse trechinho, eu gostaria de pedir a todos que estão acompanhando nosso conteúdo e estão gostando, para deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no nosso canal. Lembrando que a gente está com a meta de bater 1.000 inscritos, então nos ajude a bater essa meta. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. E agora, sem enrolação, já vou pegar o fone aqui e vamos ver o que o Neto falou sobre esse confronto aí entre França e Espanha. Olha só. Que jogaço da Espanha, jogou muito. Yamal, Rodri, Fabian, né? Pedro Porro, Cucurella, né? Que fala. É uma coisa impressionante o futebol que esses caras têm. A parte física, tática. Que vergonha de ter uma seleção brasileira com Casimiro, com Matheus Cunha, com dancinha do Paquetá. E vocês ainda acreditam que o Neymar tem que disputar a Copa 2030? Cara, que jogo! Deitou e rolou em cima da seleção francesa, que para mim é uma das melhores do mundo. E a melhor do mundo é a França. Mas perdeu para uma seleção impressionante. O futebol que a gente não está acostumado a jogar aqui, que é o futebol rápido, de toque de bola. Parabéns a todos os espanhóis, principalmente ao meu genro Javier, o espanhol. Olha aí, galera, a declaração do craque Neto. E, bom, a única coisa que eu não concordo é que a França é a melhor seleção do mundo, né? Porque, vou falar a verdade, depois disso aí, bem provavelmente a seleção que for campeã do mundo vai ser a melhor seleção do mundo atualmente, né? Então a França não pode ser mais considerada porque, pô, foi eliminada. Então, se foi eliminada, não é a melhor do mundo. Simples assim. Mas, cara, bem coerente o que o Neto falou aqui. E, bom, ó, na minha opinião, não foi tão surpreendente assim a Espanha ter ganhado da França, não. Inclusive, a gente fez conteúdo aqui falando sobre que a Espanha era a seleção que tinha esse estilo de jogo capaz de neutralizar o estilo de jogo da França. Né? Inclusive, se a gente pega os últimos confrontos para poder analisar, a Espanha ganhou nas duas últimas vezes que elas se encontraram aí. E a gente até analisou isso aqui, trouxe os últimos confrontos e tal. Então, se tinha uma seleção capaz de neutralizar a França, era a Espanha. Não vou ser hipócrita de falar que eu apostaria na Espanha antes do jogo. Obviamente, todo mundo, né, acreditou que a França, todo mundo não. Teve gente que realmente falou que a Espanha ia passar, e inclusive a gente fez um react aqui do Vampeta falando que apostava na Espanha. Então não foi todo mundo. Mas a grande maioria acreditava que a França tinha mais condições de passar e chegar à final. Só que, pô, é simples assim. O estilo de jogo da França é de acelerar o jogo. Obviamente, quando eles precisam, como foi contra o Paraguai, jogar de uma forma diferente, como eles mesmos disseram, um jogo sujo, eles conseguem, pô. Pô, se precisarem de jogar tocando a bola com posse, também conseguem. Mas a Espanha, pô, a Espanha é muito coesa, cara. A Espanha é muito, pô, muito sólida. Só jogadoraço, igual o Neto falou aqui, pô. É Rodri destruindo na Copa do Mundo. Não, o que esse cara faz é bizarro. E vai ter gente que vai querer te vender que o cara só toca de lado. O cara quebrou o recorde aí do Toni Kroos de passes quebrando linhas no terço final do campo. Quebrando linhas no terço final do campo, galera. Tem que repetir, porque não é de lado. Passe de lado é uma coisa. Quebrando linhas no terço final de campo é passe que tem objetividade. É passe que pode iniciar uma jogada para gol, entendeu? Às vezes é um passe diretamente para gol. Então, assim, absurdo que o Rodri tá jogando de futebol. O cara é classudo demais. Joga muita bola de fato. E vai ter gente que vai querer vender, como eu disse, que toca a bola de lado. Não acreditem, é só parar para assistir, né? E é simples assim, cara. Ô, pô, os laterais da Espanha, eu fiz um vídeo também aqui no canal falando que é sobre os 11 melhores para mim da Copa até antes da semifinal, antes dos confrontos, né? E, pô, eu coloquei Cucurella e Pedro Porro. E parece que eu acertei. Foi justificado ontem porque que eu escolhi esses dois, né? Simples assim. O Cucurella é um monstro defensivamente, né? O Dembélé e o Olise estão no bolso dele até agora e o Pedro Porro um monstro ofensivamente, mas os dois são versáteis. O Cucurella ataca muito bem também, o Pedro Porro defende muito bem também. A gente viu isso na partida de ontem. Então assim, a seleção da Espanha é um absurdo. Pô, o Cubarsí, 19 anos de idade, sua primeira Copa do Mundo, semifinal de Copa do Mundo contra a favorita, entre aspas, França. E, pô, o cara zagueiro,
19 anos, semifinal de Copa do Mundo, a primeira Copa, dando passe, quebrando linha, achando passe, quebrando linha, pô. Pô, não é em qualquer lugar que acha zagueiro que faz isso, galera. É assim, realmente a Espanha tem um grupo muito coeso, muito sólido. E, pô, o Yamal também, vai ter gente que vai tentar vender aí que o Yamal não tá jogando nada, que, pô, não tá fazendo gol, não tá dando assistência. Galera, o futebol não se resume a gol e assistência. O tanto que o Yamal desequilibra é bizarro, pô. O Dinha fez um pênalti nele ali de susto, no susto, pô. Não tem outra explicação. O Dinha assustou, com o Yamal vindo pra cima, pô, daquele jeito ali, ele assustou e fez o pênalti, pô. O pênalti mais bobo que eu já vi na minha vida. Um dos, né? E simplesmente é uma vergonha a gente ver. Não, a gente vê uma seleção dessa e olhar para a seleção brasileira é uma vergonha, não tem o que dizer. É simples assim, é uma vergonha. Pô, Dani Olmo, que futebol joga o Dani Olmo, pô. Craque de bola, craque de bola. Pô, o De La Fuente é um técnico absurdo, galera. Ele identificou rapidamente que o Pedri não estava funcionando nesse esquema da Espanha, não estava jogando muito bem, sacou o Pedri do time na última partida e nessa jogou com o Fabian Ruiz e tá pago. Fabian Ruiz destruindo, fazendo uma Copa do Mundo absurda. Jogadoraço também, craque de bola. Tá maluco, só tem jogadoraço na Espanha. Oyarzabal, o cara, pô, joga na Real Sociedade, ninguém fala muito, joga muito bem na Real Sociedade, mas não é muito falado. Quando veste a camisa da Espanha, baixa o Davi Villa no cara. Davi Villa no auge, Copa de 2010. Baixa, sei lá, o Ronaldo Fenômeno no cara. Faz muito gol e só gol decisivo. Então, realmente, quando a gente, pô, vê a Espanha jogando, a França ontem não conseguiu produzir, galera. A França ficou na roda para a Espanha, que a grande favorita aí era a França. Ninguém, pô, até falavam da Espanha, como eu disse, algumas pessoas, mas a grande favorita era a França. E, pô, a Argentina chegando, a galera falando da Argentina também, a Inglaterra jogando um futebol absurdo na Copa também. E, pô, a Espanha tirou a França pra nada. Simples assim. Dominou o jogo completamente. Simples, botou a França na roda. E, pô, é o que o Neto falou aqui. Nossa seleção, quando a gente olha pro Brasil e pra Espanha, pô, dá vergonha. Dá vergonha, pô. Dá vergonha. Não tem muito o que falar. Agora eu quero saber a opinião de vocês aí, né, sobre esse confronto entre França e Espanha, sobre o que o Neto falou aqui, sobre o que eu falei também. E, então deixa aqui nos comentários, vamos trocar essa ideia, vamos debater. E novamente, quem tá acompanhando nosso conteúdo, tá gostando, deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, nos ajude a bater nossa meta de 1.000 inscritos. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. No mais é isso, valeu, tamo junto.